Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para a gente fazer o planejamento, a análise dos jogos desse sábado. Lembrando, sábado é sempre um dia lotado de jogos, mesmo a gente estando aí no penúltimo final de semana do ano, a gente ainda tem aí uma gama gigantesca de jogos. Eu separei 14 jogos para a gente falar. Vou tentar ir direto ao ponto em cada um deles, porém, tem alguns que a gente precisa justificar algumas entradas, algumas análises, a direção daquilo que a gente vai fazer no jogo, porque senão seria muito simples, eu passaria aqui para vocês uma lista do que fazer e estaria tudo resolvido, tá bem? Lembrando, peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, principalmente se você estiver gostando desse novo conteúdo, estiver te ajudando. Peço que você compartilhe esse vídeo com a galera que você sabe que curte apostas esportivas, que tem interesse, que quer se aprofundar um pouco mais, que quer aprender a estudar um pouco mais esmiuçadamente. E, logicamente, coloque aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou se ficou faltando eu falar algo aqui que você acha que seja importante. Lembrando, não dá para eu falar tudo de cada jogo, porque senão ficaria aqui um vídeo de 2 horas e não é esse o meu interesse, tá bem? Então, como eu disse para vocês, eu separei aqui 14 jogos para esse sábado. Como é que a gente vai fazer a divisão aqui desses jogos? Eu vou seguir com vocês mais ou menos a sequência do que eu faço para ir criando as minhas apostas pré-live e também separando os jogos de acordo com a metodologia que eu uso ao vivo. É assim que eu trabalho. Então, como eu faço? Eu primeiro separo os super favoritos do dia, porque eu tenho uma metodologia própria para trabalhar nos super favoritos. Depois eu separo os jogos que eu vou me voltar exclusivamente para gols, para que eu faça alguma entrada pré-live nesses jogos para cercar o mercado, se for o caso, ou deixar aqueles jogos separadinhos ali para eu buscar alguma oportunidade ao vivo. Por fim, eu sempre deixo ali separados os jogos que eu vou trabalhar com mercados especiais, especialmente porque são jogos que eu preciso ver a escalação dos times para ver o cruzamento dos jogadores, para ver se os matchups batem, para ver se quem eu quero que jogue de fato vai jogar, se quem eu quero que o jogador marque vai estar no outro time, se o jogador que eu sei que vai fazer muito desarme em cima de um adversário, se o adversário vai para o jogo ou não. Então eu também deixo separado dessa forma. Então vou fazer exatamente dessa maneira aqui com vocês. Beleza? Então vamos lá. Quem são os jogadores não? Quem são os times que eu separei aqui como os grandes favoritos desse sábado? E aqui eu quero direcionar vocês da maneira como eu trabalho. Eu separei aqui, ó, o Maccabi Tel Aviv, o Rangers, o Constantine, o Excelsior, o Olympiacos, o Leverkusen e o Maccabi Haifa como grandes favoritos desse sábado. Como é que eu trabalho os grandes favoritos? Vou explicar, vocês não precisam fazer assim, mas é como eu trabalho. Eu tenho 2 formas de trabalhar com super favoritos pré-live, tá bom? O que eu faço? Ou eu faço duplas de favoritos, então você pega aqui, por exemplo, o Maccabi Haifa está com odd 1,22. É uma odd um pouco baixa para você trabalhar pré-live, é uma odd que muito dificilmente você vai encontrar um bom valor no longo prazo. Então é um time que geralmente eu sei que é favorito, mas eu deixo para trabalhar ao vivo, ou eu uso o que a gente chama de bunker. O que é bunker? Você pega uma outra entrada dentro desse jogo, você dupla e faz uma aposta criada. Então, a gente analisa, por exemplo, se o Maccabi Tel Aviv é um time que marca muitos gols, ou se os jogos do Maccabi Tel Aviv costumam sair muitos gols, como a gente está vendo aqui, ó, mais de over 1,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos. Então, o Maccabi Tel Aviv é um time que costuma ter jogos mais over. Então, você faz lá uma apostinha criada de Maccabi Tel Aviv para vencer e mais de 1,5 gols no jogo. Essa odd com certeza vai dar uma alavancada ali para 1,30, 1,40, e aí você usa com uma dupla com outro super favorito. Essa é uma maneira de trabalhar, só que você precisa ter uma gestão muito ajustada em relação a isso, fazer correção ao vivo se o jogo estiver se arrastando muito, e você vê que talvez não vão ter 2 gols nesse jogo, você faz uma correção pegando a vitória ao vivo, vê se o time saiu atrás para buscar uma remontada dentro do jogo. Então não dá para você simplesmente largar ali uma stake naquele jogo e abandonar o jogo e deixar ele para lá, porque você vai ter dificuldade de ser lucrativo a longo prazo. Então, a primeira forma de trabalhar com super favoritos é assim: ou você faz duplinha de 2 grandes favoritos, formando ali de preferência odds acima de 1,75, 1,80, ou você faz combinadas, apostas criadas usando um favorito num mesmo jogo ou usando 2 favoritos. Então a gente tem aqui
o Maccabi Tel Aviv enfrentando o Petat, e a gente tem aqui o Maccabi Petat. A gente vê aqui que o Maccabi Tel Aviv é o vice-líder do campeonato. O Beersheva, surpreendentemente, está como líder do campeonato, né, com 33 pontos. E a gente tem o Maccabi Haifa aqui, que também é um time muito forte dentro de Israel, ocupando a 4ª colocação. Então o Maccabi Tel Aviv está perseguindo o Beersheva, precisa vencer o Petat, que está aqui na 11ª colocação com 13 pontos. Então, jogando em casa, é bastante favorito. Minha sugestão para você: use uma dessas duas formas para trabalhar. Ou você faz uma duplinha com um outro grande favorito, ou você faz ali uma aposta criada de maneira que forme odds para você trabalhar somente com o time do Maccabi Tel Aviv, tá bom? Outro grande favorito que a gente vai olhar com carinho nessa rodada é o Rangers. Tanto o Rangers como o Celtic são dois favoritos que eu trabalho muito na Escócia. Não tem uma rodada sequer que eu não trabalhe com eles. Só que, o que você vai encontrar no Rangers e no Celtic, principalmente jogando em casa? São essas odds ridículas aqui de 1,15, 1,10, 1,08. Então, repito, ou você espera para trabalhar ao vivo, se demorar a sair gol, você tenta pegar uma vitória no primeiro tempo, se demorar a sair gol, você tenta pegar um handicap -1 ao vivo. É muito difícil, porque esses times geralmente começam amassando e marcam um gol cedo, então por isso eu crio métodos para trabalhar antes do jogo, para durante o jogo, se tiver outra oportunidade, eu coloco mais um stake lá para poder fazer uma correção. Então aqui, o que eu sugiro no Rangers? Vocês buscarem a vitória do Rangers duplada com mais de 1,5 escanteios do Rangers no primeiro tempo. Isso deve te dar uma odd aí próximo de 1,30 a 1,35 para você fazer uma duplinha, por exemplo, com a sugestão que eu dei de pegar o Maccabi Tel Aviv com mais de 1,5 gols. É como eu trabalho os jogos pré-live, só que eu não abandono o jogo. No live eu acompanho para ver se precisa fazer alguma correção. Então, minha sugestão aqui no Rangers: busque escanteio para o Rangers no primeiro tempo. Mais de 1,5 escanteios, até mais de 2,5 escanteios para o Rangers no primeiro tempo, o time costuma cumprir com bastante tranquilidade. Tá bem? Se vocês forem ver aqui, ó, se a gente for fazer uma análise aqui do Rangers, deixa eu abrir aqui junto com vocês, ó. Rangers. Vocês estão vendo aqui a sequência do Rangers em casa, né? Um time que em 10 jogos só tem um empate em casa, o resto é só vitória. Então, o Rangers aqui, ó, vou filtrar escanteio no primeiro tempo. O time tem uma média de 4,3 escanteios no primeiro tempo. E se a gente for ver aqui a sequência bonitinha, foram 6 escanteios contra o Kilmarnock, 2 ou 3 contra o Dundee, 5 contra o Hearts e por aí vai. O time não teve nenhum jogo com menos de 3 escanteios no primeiro tempo. Então é um time que cumpre esse padrão. Por isso eu tô dando essa sugestão para vocês usarem isso como uma dupla. Então se você faz ali uma composição da vitória do Rangers com mais de 1,5 ou com mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo, você já alcança uma odd suficiente para fazer uma duplinha. Lembrando, não use isso como entrada única. Faça uma duplinha com outro jogo para que você alcance uma odd acima de 1,70, 1,80, porque senão você dificilmente vai ter lucro a longo prazo. Tá bem? Vamos lá, falamos do Maccabi Tel Aviv, falamos do Rangers, agora eu vou falar do Constantine. Galera, se liga, tem muitos times que eu vou trazer aqui para vocês, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas são favoritos que eu trabalho, já trabalho há muito tempo, e eu tenho todo um padrão de trabalho com esses times, como por exemplo, o Constantine, que é um time da Argélia. Professor, time da Argélia? Sim, vou trazer para vocês aqui, para vocês verem como é o rendimento do Constantine, como ele tem um padrão claro de trabalho com eles. Eles vão pegar o 11º colocado da liga, que é o Magra, e vocês vão ver que eles são o vice-líder. O líder, inclusive, está jogando neste momento que eu estou gravando o vídeo com vocês. E a gente tem aqui o Constantine com 19 pontos. E a gente tem o Kabylie, que é o líder do campeonato no momento. Agora, deem uma olhada, perdão, em como tá. Deixa eu filtrar aqui só esse ano, tirar o ano passado. Olha aqui o rendimento do Constantine em casa. Nenhuma derrota em casa. Vem lá no comecinho, teve 2 empates, depois engrenou 4 vitórias. Não é um time muito over, não sugiro que vocês coloquem gols aqui, nada. É só pegar a vitória
combinado com algum outro time que também tem a tendência de vencer. Não sugiro pegar handicap -1, nada disso, porque ele não cumpre, tá vendo aqui, ó, 1-0, 2-1, 2-1, 2-1, não tem nenhum jogo que eles tenham cumprido handicap -1, por exemplo, tá? O asiático. Só que o Magra não ganha. Então o Magra é um time que de fato tem sido saco de pancada fora de casa. Por isso que eu dou para vocês aqui a sugestão de pegar essa vitória do Constantine duplado com algum outro time que forme uma odd bacana. Então dupla ali o Constantine, por exemplo, com o Maccabi. Ok? Não deixa de ser ali uma entrada que tem um certo padrão. Tranquilo? Então, seguindo aqui com os favoritos. Falamos do Maccabi Tel Aviv, que é um ótimo time para vocês fazerem uma duplinha com o Constantine. Falamos do Rangers, do próprio Constantine. Agora vamos para Bundes 2 não, para Holandinha. O jogo do Excelsior aqui, 12h30. Para quem não sabe, o Excelsior é o líder da Holandinha, é um time que fora de casa às vezes dá umas rateadas, mas pega o VVV, o famoso Venlo, né, que é um time que vem muito mal das pernas. Se a gente for olhar aqui, ó, no Packball, vocês vão ver como o time do Venlo é um time muito vacilante, é o 18º colocado. Vejam que nos últimos 10 jogos em casa, o time tem apenas uma vitória e 2 empates, o resto é só derrota. E a gente tem aqui o Excelsior, que é ao contrário. Apesar, viram que eu falei que ele tá dando uma rateada? Contra o Young Utrecht e contra o Emmen, o time não conseguiu vencer. Então vem de 2 empates fora de casa. Porém, se você analisa de uma maneira geral o Excelsior fora de casa, o time vem cumprindo bem ali os seus favoritismos, especialmente jogando contra um time que perde muito jogando em casa. Então, qual é a minha sugestão? A gente tem aqui odds 1,60 para o Excelsior vencer esse jogo. Não sugiro vocês trabalharem com esta odd, tá? Então aqui, lembra o que eu falei para vocês que tem algumas formas de trabalhar com favorito. Ou você pega duplado com outro favorito, ou você cria ali uma aposta para fazer uma composição de odds usando um bunker, escanteio, gol e etc, cartões. Ou você espera o jogo começar e essas odds aumentarem um pouco, principalmente se for um time que não cumpre bem handicaps. Eu não sugiro que vocês trabalhem com handicap aqui dentro da Holandinha, porque vocês viram que o Excelsior vem de 2 empates fora de casa, é risco. Então, minha sugestão aqui, a odd está 1,60. Se o Excelsior não começar amassando o VVV, essa odd vai chegar a 1,75, 1,80 com 15 minutos de jogo. E aí você pega essa entrada ao vivo. De preferência, se o Excelsior tiver ali cumprindo esse favoritismo com os scouts, finalizando bem, tendo escanteios e etc. Você tem como monitorar isso pela própria casa de aposta. Ok? Não sugiro pegar esse 1,60 na pré. Professor, 12h30 eu não consigo ver o jogo, tô trabalhando, preciso fazer alguma coisa no pré-live, não tem jeito. Então, beleza. Então, a minha sugestão para você é que você pegue aqui no pré-live essa vitória do Excelsior com mais de 1,5 gols no jogo. Agora, saiba, você vai estar condicionando duas coisas e não só uma, que é a vitória. E aí você pode pagar o preço por isso. Tranquilo? Vamos lá. Estamos aqui no bloco dos favoritos. Mais um favorito mandante, o Olympiacos, que a exemplo do Maccabi Tel Aviv está com uma odd baixíssima. E aqui a minha sugestão é que você não force muito aqui em cima do Olympiacos, porque apesar do Olympiacos estar aqui como líder do campeonato, ele não é um time extremamente over. Se vocês analisarem aqui no Packball junto comigo, vocês vão ver que os jogos do Olympiacos em casa não são jogos muito recheados de gols. Apesar do Lamia ser um time que sofre muitas derrotas, vocês vão notar que o time não costuma sofrer goleadas. Entenderam? Então você não vê aqui os times macetando o Lamia, apesar do Olympiacos às vezes ter umas vitórias um pouco mais gordas, como teve um 3-0, um 4-1, um 2-1, um 2-2. Mas se vocês analisarem aqui todos os últimos jogos, vocês vão ver que teve só 2 jogos aqui, o 3-0 e o 4-1, que foi por uma diferença enorme de gols. Então qual é a minha sugestão aqui mais uma vez? Espera essa odd subir ali no live e tenta pegar essa vitória ao vivo. O jogo começa às 2 da tarde, tem vários outros jogos nesse horário que você inclusive pode usar para fazer duplinhas ao vivo. Eu faço muito isso lá no grupo. Tem outro jogo rolando ali na Bundesliga, na Premier League, você faz uma duplinha para poder pegar ali a vitória do Olympiacos ao vivo.
tá bem? Não sugiro que você force nada além disso, tranquilo? Vamos lá. Mais um favorito, estamos aqui no penúltimo favorito e esse aqui requer um certo cuidado, tá? A gente tem aqui o Bayer Leverkusen jogando contra o Freiburg em casa. Por que aqui a gente tem que ter um certo cuidado? Porque o Freiburg não é aquele time de fundão de tabela. O Freiburg está aqui na 5ª colocação do campeonato, mas por que o Leverkusen tem essa predominância toda de odds? O mercado está aqui abraçadíssimo com o Leverkusen. Vou mostrar para vocês aqui o que talvez justifique esse excesso de favoritismo. Se vocês notarem, apesar da 5ª colocação do Freiburg, o Leverkusen é um time que vem numa sequência muito boa em casa. Nos últimos 8 jogos aqui, o time só perdeu um jogo que foi para o Leipzig, lá no comecinho, primeiro jogo da temporada. Enquanto que o Freiburg, péssimo fora de casa. Nos últimos 4 jogos fora de casa, o time não venceu nenhum. Tomou um vareio do Dortmund. Então aqui, o mercado está pesando muito a mão para o lado do Leverkusen. Qual é a sugestão que eu dou? Mais uma vez, se você puder estar ao vivo assistindo esse jogo, vendo como está o padrão do Leverkusen, dê preferência a trabalhar gols do Leverkusen nesse jogo. Aqui, 2 gols do Leverkusen no jogo deve estar ali em torno de 1,40, 1,50. Tenta esperar esses 2 gols, o over 1,5 gols do Leverkusen subir, para você tentar pegar ali por volta de 1,70, 1,80, 2 gols do Leverkusen no jogo. Professor, eu não consigo fazer isso, não vou conseguir pegar no ao vivo. O que eu faço? Aí a minha sugestão para você, se você quer de fato trabalhar no pré-live, é usar aqui a vitória do Leverkusen duplado com algum outro favorito. E tem um outro ponto aqui que eu gosto muito de trabalhar também, e é inclusive o que eu vou fazer nesse jogo do Leverkusen, é aquela opção que eu falei logo no comecinho do vídeo de você compor uma aposta criada. Na Bet365 você consegue fazer isso. Então você pega uma dupla chance do Leverkusen, não precisa nem pegar a vitória, com mais de, sei lá, 4,5 ou mais de 5,5 finalizações do Leverkusen no primeiro tempo e mais de 1,5 escanteios para o Leverkusen. Com isso você já vai formar uma odd de trabalho razoável. Tá bom? É uma ótima forma de trabalhar com esses times mais conhecidos, porque as casas de aposta costumam oferecer mais mercados. Ok? Para a gente finalizar aqui o bloco de favoritos, temos o nosso querido Maccabi Haifa jogando em casa contra o Maccabi Netanya. Aqui, galera, também é um time para a gente pegar a vitória do favorito, tá? Aqui é back favorito, sem nenhum tralalá, é pegar a vitória do Maccabi Haifa em casa e ponto final. Tranquilo? Então aqui falamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 favoritos. Fui tentando aqui pontuar o que eu vejo em cada um desses jogos. E aí vocês tomem a decisão do que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer dupla de vitória seca desses favoritos, se vocês vão usar escanteios, gols, compor ali as entradas, fica a critério de vocês. O que eu vou fazer, eu vou postar lá no nosso grupo. A galera que tá lá vai conseguir pegar, vai conseguir acompanhar. E eu sempre posto isso para a galera do meu grupo do Telegram, cujo link está aqui na descrição. Seguindo em frente, galera, vamos agora falar dos jogos que eu separei para buscar gols. Eu não vou ficar com vocês aqui, até por ser um sábado, ter muitos jogos, falando tanto do retrospecto dos times, daquilo que eles estão fazendo, do que eles não estão fazendo. Eu já fiz um pouco dessa análise e já vou trazer para vocês aqui um pouco mais esmiuçado. Então eu separei aqui, vocês não estão vendo, mas eu vou falar de cada um deles. Eu separei aqui 6 jogos nos quais eu vou buscar gols, seja o ambas marcam, seja um over 2.5. Não estou falando aqui de fazer essas entradas pré-jogo. Se você for fazer isso pré-jogo, você não vai ter odd para trabalhar, entenderam? Ou você vai ter que forçar um pouco mais, buscar um ambas marcam com over 2.5, ou vocês vão ter que forçar um pouco mais ali, colocando um ambas marcam com uma dupla chance de algum dos times, ou fazendo uma duplinha de ambas marcam em 2 jogos, o que é bastante forçado. Então, aqui são jogos que eu devo trabalhar o ambas marcam, o over 2.5, ao vivo. Se eu for trabalhar pré, e eu quase sempre faço isso para cercar o mercado, eu vou pegar linhas um pouco mais baixas e fazer duplinhas entre os jogos, tá bem? Então a gente tem aqui Paderborn e Karlsruhe
que são dois times da Bundesliga 2, um mercado que eu trabalho, um campeonato que eu trabalho bastante, o mercado de gols, já falei isso para vocês, e aqui para mim é jogo para a gente buscar um ambas marcam e buscar um over 2.5. Apesar do Paderborn ser um time que não se expõe tanto, os jogos do Paderborn, principalmente no primeiro tempo, às vezes são jogos mais estudados, o time é um pouco mais pragmático ali no controle de posse de bola. A gente tem do outro lado o time do Karlsruher, que é um time que se expõe muito mais. É um time um pouco mais... que controla menos as suas ações defensivas para buscar ofensividade, para buscar sair na frente do placar. Por isso que se você olha os números do Karlsruher, são números bem mais rechonchudos do que os números do Paderborn, tá bem? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Karlsruher teve mais de 1,5 gols nas últimas 4 partidas seguidas, mais de over 2.5 nos últimos 3 jogos, mais de 1,5 gols dos últimos 10 jogos, mais de 1,5 gols em 8 deles. E seguidos foram 4. Você não tem aqui os mesmos números no Paderborn. Porém, a gente pode analisar que o time do Paderborn, jogando em casa, é um time que muitas vezes vacila e acaba tomando gol. Como vocês podem ver aqui, ó, o Paderborn tomou 4 gols do Schalke 04, tomou 2 gols do Nürnberg. Aí aqui o Braunschweig, né, que é um dos times que está na zona de rebaixamento, foi 0-0. Não tomou gol também do Regensburg, que são 2 times muito fraquinhos, né, mas tomou gol do Hannover, também não tomou gol do que é um dos piores ataques do campeonato. Mas se vocês olham para o Karlsruher, olha a pirotecnia, né? 3-1, 3-2, 2-1, aí tudo bem, aqui teve um 1-0 contra o que é um time muito under, como eu já falei para vocês. Contra o Colônia, 4-4, 2-2 com o Magdeburg, 2-1 com o Braunschweig. Então, como eu disse para vocês, o Karlsruher puxa esse jogo pro over. O Paderborn puxa esse jogo pro under. Porém, eu vejo aqui com bastante carinho ambas marcam. Não acho que tenha odds agora boas para a gente trabalhar no pré-live, deve estar em torno de 1,50, ó, exatamente isso, 1,50, só que esse ambas marcam aqui no live, por volta de 1,80, 1,90, é muito bom para a gente pegar. E como eu disse para vocês, se vocês analisarem aqui, ó, vamos ver aqui uma estatística que eu gosto muito de olhar, como são os jogos do Paderborn no primeiro tempo. Vejam que o Paderborn tem só 0,6 de média de gols no primeiro tempo. Não é um time que marca tanto assim no primeiro tempo. E se a gente até olhar aqui, ó, o quadro, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí, deixa eu diminuir um pouco mais aqui. Aqui dá. O momento dos gols do Paderborn, o Paderborn tem sim, no comecinho do jogo aqui, nos primeiros 15 minutos, costuma ter uma boa frequência de gols, tá? De gols marcados. Porém, se vocês analisam aqui, o que mais me chama a atenção não são nem os gols marcados do Paderborn, são os gols sofridos pelo Karlsruher aqui nos primeiros 30 minutos. Estão vendo aqui, ó? O time marca e sofre bastante aqui nos primeiros 30 minutos de jogo. Então, isso aqui pode fazer com que esse jogo tenha gol no primeiro tempo, dada a exposição que o time do Karlsruher tem. O time do Karlsruher aqui, ó, nos últimos 4 jogos, só em um deles o time fez gol no primeiro tempo, tá bom? Mas, como eu disse para vocês, é um time que sofre bastante no primeiro tempo. Aqui, em média, né? Porque nos últimos 3 jogos aqui, em 2 ele sofreu gol, mas se você puxa dos 4 últimos jogos, ele não tomou gol do Braunschweig, nem do Regensburg, porém são times extremamente frágeis ofensivamente, diferente do Paderborn. Então, voltando aqui ao meu raciocínio inicial, se você conseguir pegar esse ambas marcam ali antes dos 15 minutos de jogo, com uma odd acima de 1,80, tá bacana. Pô, professor, não consegui sair o gol antes. Cara, não se preocupa com isso. Se esse jogo chegar no intervalo e alguém estiver vencendo, seja o Paderborn, seja o Karlsruher, você consegue pegar mais 2 gols ali no segundo tempo com uma odd decente, tá bom? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Conseguiu pegar no live um over 2.5 ou de preferência ambas marcam? Cai dentro. Se não, espera o intervalo para você ver se consegue pegar mais 2 gols ali no segundo tempo. Galera, a mesma ladainha serve para Hamburgo e Greuther Fürth. Só que aqui o jogo é mais aberto, tá? Aqui a
aqui a trocação é muito maior, os números do Hamburgo são números assustadores, né? O time tem ali uma trocação muito grande dentro dos jogos, toma gol, faz gol, toma gol, faz gol, não à toa, nos últimos 8 jogos, foi ambas marcam sim. Dos últimos 10 jogos, o ambas marcam sim, foi cumprido em 8, e a gente tem do outro lado aqui o Greuther Fürth, que mesmo não sendo um time tão over, também é um time que costuma sim colocar as asinhas para fora ali, né, como a gente costuma dizer. Se a gente for olhar aqui, ó, o comportamento do Greuther Fürth, também é um time que gosta de sair pro jogo, tá? Não é aquele time que fica ali muito acuado. Vocês veem que, ó, o Greuther Fürth fez gol no Rum, tudo bem, não fez gol no Colônia, que tem uma linha defensiva mais sólida, fez 4 gols no Schalke, fez 2 gols no Magdeburg, fez 4 gols no Regensburg, tudo isso fora de casa. Então, é um time que dá margem pra gente buscar também esse ambas marcam, beleza? É a minha sugestão, buscar esse ambas marcam aí quando vocês estiverem ali 10, 15 minutos do primeiro tempo, ou se vocês preferirem migrar do ambas marcam para o over 2.5, vale também. Mas o que eu mais gosto na Bundes 2 é esperar o intervalo e buscar mais 2 gols no segundo tempo se o jogo estiver desempatado. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nesse exato momento, nós temos Fortuna Düsseldorf e Magdeburg jogando. O jogo está indo para o intervalo com 2-1 no placar para o Fortuna. E o Magdeburg, vocês lembram que eu falei para vocês no vídeo de ontem, é um time que se lança muito. O Fortuna está na frente, então não vejo nenhum problema de no segundo tempo você buscar mais 2 gols num jogo como esse. Ou esperar, a gente, se não tiver over, tá 2-1 o jogo. Para você pegar mais 2 gols, você precisaria pegar uma linha de 4.5 gols. Você pode perfeitamente esperar mais um pouquinho e pegar o over 4 asiático, que deve chegar ali com uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Esse over 4 asiático, se sair mais um gol no jogo, já te devolve. Se saírem 2, você tem green. Então é uma linha ainda mais segura. Estou só dando o exemplo concreto do que está acontecendo agora e que é muito comum acontecer aqui na Bundes 2, beleza? Vamos lá, outros jogos para vocês buscarem gols, mas eu não vou buscar só isso nesses jogos, tá? Vou falar de outras coisas também. Aston Villa e Manchester City, a gente vendo o Manchester City vivendo uma fase terrível nas mãos do Guardiola. Eu não me lembro, né, de ter visto o Guardiola passar por um período tão crítico com o time do City, o City jogando muito pressionado, o City jogando precisando dar uma resposta, e o Aston Villa ali de franco atirador do outro lado. Então, esse aqui, para mim, é o típico jogo para a gente buscar um ambas marcam, porque o City tem sofrido muito, mesmo quando sai na frente, acaba ficando vulnerável, tendo falhas defensivas assim que a gente não costumava ver. Ao mesmo tempo, é um time que dificilmente não faz gol nos jogos. Então, a gente tem aqui um Aston Villa que não perdeu dos últimos 10 jogos, ele não perdeu em 9, e a gente tem aqui o Manchester City, que nos últimos 10 jogos teve ambas marcam sim em 7. Então, a odd do ambas marcam tá péssima, 1,50, mas é aquela mesma pegada que eu falei. Esperar as odds subirem ali no live e quando chegar 1,70, 1,80, entrar. Professor, não tenho como, esse jogo é 9h30 da manhã, vou estar dormindo, não tenho o que fazer. Aí você pode pegar aqui, por exemplo, o over 1,5 ou o over 2,5 ou o próprio ambas marcam e duplar com uma outra entrada até na própria Bundesliga 2, que os jogos são muito próximos. Tem casas que tem uma entrada que eu gosto muito de fazer, eu tô sempre colocando pra galera lá no grupo, que é o seguinte, a entrada é ambas marcam ou over 2.5 gols. Então, se bate o ambas marcam, você tem green. Mas se bate um 3-0 para um dos times, não bateu ambas marcam, mas bateu o over 2.5, você também tem green. Nesse jogo aqui, essa odd deve estar em torno de 1,30. Você pode duplar com outro jogo que tem essa característica, como o jogo do Hamburgo, e aí você vai formar ali uma odd em torno de 1,75, 1,80, já dá para você cercar o mercado e depois trabalhar nesses jogos ao vivo, tá bem? Vamos lá. Outro jogo aqui que eu gosto para gols é o jogo do Stuttgart com o São Paulo e gosto também do ambas marcam nesse jogo, tá? Professor, gosta do ambas marcam? Gosto, porque o time do São Paulo é um time que não joga retraído, é um time que não joga para ficar se defendendo. Se vocês analisarem aqui, é claro que a tendência nesse jogo é todo mundo cair para cima de uma vitória, né, do Stuttgart e tudo mais. Porém, se vocês analisarem, deixa eu puxar esse jogo aqui,
Se vocês analisarem aqui o time do São Paulo, vocês vão notar que o time do São Paulo não é um time que joga para ficar se defendendo. Então notem aqui os números do Stuttgart em casa. O time tomou 2 gols do União Berlim, aí tudo bem, não tomou gol do Bochum, tomou gol, não me lembro que time é esse aqui, não vou me lembrar, nem vou puxar agora. Tomou gol do Rostenkiel, tomou gol do Hoffenheim, tomou gol do Dortmund, tomou gol do Mainz, tomou 3 do Mainz. E olha o São Paulo fora de casa. Fez gol no Leverkusen, aí tudo bem, aqui passou zerado. Fez 2 aqui, 1 aqui, 3 aqui, 1 aqui. Então não é, o time do São Paulo não é aquele time que joga acuado, que fica só se defendendo. É um time que também se lança pra frente. Por que eu tô falando isso? Porque a odd aqui do ambas marcam, tá uma odd bacana, de 1,80. Então, se vocês quiserem cercar esse jogo de gols por meio do ambas marcam, legal. Se vocês forem trabalhar com a vitória do Stuttgart, cuidado, porque vocês estão vendo que é um time que sofre gols e que é um adversário que também marca gols. Então, tomem cuidado com isso aqui, beleza? Vamos lá, outro jogo que eu gosto para ambas marcam é Brentford e Nottingham Forest. A gente tem aqui o Brentford, isso aqui é muito curioso, né? A gente tem um Brentford aqui que é o 11º colocado do campeonato. Mas se vocês olham a campanha em casa do Brentford, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, deem uma olhada aqui na campanha em casa do Brentford, né? O Brentford como mandante. É um time extremamente regular dentro de casa. Olha isso aqui. O time nos últimos 10 jogos em casa tem 9 vitórias. Só que tem um detalhe. Ele não ganha a 0. Ele tomou gol de praticamente todo mundo. Praticamente não. Ele tomou gol de todo mundo. Então, todos os jogos do Brentford em casa bateu o ambas marcam. Por isso que eu separei esse jogo para o ambas marcam e não para trabalhar a vitória do Brentford. Então, esse é um jogo que eu gosto muito daquele mercado do ambas marcam ou over 2.5, ou você pode até usar o E over 2.5, que a odd é muito maior, tá bem? Se vocês olharem aqui, ó, a odd do ambas marcam tá 1,57. Se vocês forem pegar aquele mercado do ambas marcam e over 2.5, vai estar em torno de 1,80. Gosto, tá bom? Gosto aqui para cercar esse mercado no pré-live. Depois eu vou falar também de mercados especiais nesse jogo, mas vou deixar isso para o final do vídeo. Vou falar aqui de West Ham e Brighton. Também é um jogo que eu gosto muito para ambas marcam. Aqui o mercado está esperando mais ainda esse ambas, então sugiro vocês deixarem esse jogo realmente para buscar gols ao vivo, tá bem? Se demorar um pouco mais a sair gol, buscar o 2,5 ou buscar o ambas marcam. Tranquilo? Então, fechamos aqui mais esses 6 jogos falando de jogos para gols. E agora eu quero fechar falando um pouco sobre mercados especiais com vocês. Bom, galera, vamos lá então falar sobre mercados especiais. Tem alguns jogos aqui que eu separei para a gente falar sobre isso. Para quem sabe, né? Quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou extremamente estudioso taticamente, tecnicamente, estudo muito a característica dos jogadores, até por está muito acostumado a escalar time de cartola, a gente acaba olhando não só para os times, mas também especificamente para os jogadores. Diante disso, tem algumas sugestões que eu vou dar para vocês aqui, ligadas a scouts que os jogadores podem buscar nesses jogos e que os mercados que as casas de aposta costumam ter mercados específicos para isso, tá bom? Primeiro jogo que eu quero falar sobre mercados especiais é justamente o jogo do Aston Villa contra o Manchester City. Se a gente for buscar aqui, deixa eu abrir aqui, de uma forma que vocês consigam ver a prévia das escalações. Se a gente olhar aqui, a prévia da escalação do City, ela tem o Doku, que deve sim jogar mais uma vez, né? O Guardiola tem colocado ele para jogar. Doku costuma jogar aqui como ponta esquerda. Às vezes ele inverte, como o Savinho não vai para o jogo, não sei se o Guardiola vai começar com o Doku pela esquerda ou pela direita. Mas o lugar onde ele costuma jogar mais é justamente aqui pela esquerda. Então, ele é um cara que carrega muito bola, puxa para o meio para finalizar e também leva a bola para a linha de fundo, tanto que ele era um cara que gera muito escanteio para o City. Mas ele também tem muita perda de posse, e quem vai marcá-lo é o Konsa. Se vocês forem analisar, as casas de aposta, como a Bet365, oferecem linha de desarmes. E se vocês forem ver, 2 desarmes do Konsa tá pagando muito bem, tá pagando em torno de 1,90.
Então, minha primeira sugestão, vocês pegarem aqui uma linha de 2 desarmes para o Conza, beleza? Outro jogador que eu gosto muito, que ele marca, ele faz aquela marcação pressão quando o time perde a bola, é o Matheus Nunes. E o Matheus Nunes vai marcar justamente a saída de bola do Aston Villa com os jogadores que mais costumam fazer essa transição, que os zagueiros recuperam bola, ou os volantes recuperam a bola, eles logo procuram os meias para fazer a saída em velocidade. E o Matheus Nunes dá muito esse combate nessa saída de bola, e ele é um jogador que também tem bastante desarmes na sua carteira. Então aqui, 2 desarmes do Matheus Nunes também está pagando muito bem. Então, são as 2 sugestões que eu deixo. Vocês podem usar uma stake baixa. Não coloca aqui uma unidade cheia de vocês. Não façam isso, tá bem? Trabalhem sempre com uma stake um pouco mais baixa, 0,5%, 0,7% da banca de vocês. Minha sugestão: 2 desarmes do Consa, 2 desarmes do Matheus Nunes, tá? Tem muito mais coisa boa pra gente fazer aqui nesse jogo de mercado especial, mas eu teria que fazer um vídeo só pra isso, tá? Não é meu interesse aqui, então vou deixar essa sugestão aí pra vocês. Vamos lá, outro jogo aqui que eu gosto de olhar com carinho para os mercados especiais é o jogo do Brentford com o Nottingham Forest. O que eu gosto aqui nesse jogo? Eu gosto de uma falta do Collins. Professor, mas não tem esse mercado na Bet365, tem na Betfair, tá bom? O Collins, ele tem uma frequência muito grande de falta cometida e na Betfair vocês vão pegar essa odd de uma falta do Collins acima de 2. Eu acho que foi um erro de cotação, porque a frequência com que o Collins comete falta não merece uma odd 2,20, não me lembro mais exatamente quanto tá, eu peguei ontem, então vou deixar aqui como sugestão, Brentford e Nottingham Forest, uma falta do Collins tem na Betfair, tá certo? Professor, eu não tenho conta na Betfair, entra no meu grupo do Telegram, lá tem o link para vocês fazerem o cadastro, tá bom? Outro jogo que eu gosto também aqui de mercados especiais peraí, deixa eu voltar aqui. Outro jogo que eu gosto de mercados especiais é o jogo do Arsenal com o Crystal Palace. Esse, galera, é o que eu mais tenho sugestão para dar para vocês, tá? Vou direto ao ponto, para a gente não demorar tanto aqui, mas eu vou tentar justificar um pouco aqui as minhas sugestões, tá certo? Se vocês quiserem, eu posso até depois colocar escrito aqui na descrição do vídeo. Mas o que eu até já fiz aqui de mercados especiais? Eu peguei uma dupla com 2 chutes do Saka com um desarme do Declan Rice. Já fiz essa entrada, tá bom? Outra entrada que eu fiz são 2 desarmes do Chalobah. Por que eu fiz essa entrada com 2 desarmes do Chalobah? A maioria da galera, quando vai analisar aqui o time do Arsenal, olha muito pro Wan-Bissaka, né? Que é um cara que realmente carrega muito a bola, é um cara que... O Wan-Bissaka, o Bukayo Saka. Ele carrega muito a bola, sofre muita falta, faz muito X1, só que o Martinelli tem muito mais perda de posse de bola durante o jogo do que o próprio Bukayo Saka. Então, geralmente, os jogadores que marcam o lado esquerdo do time do Arsenal costumam acumular desarmes ali com bastante tranquilidade. No lado do Saka também, não estou dizendo que ele não cede, mas às vezes as casas precificam pior o jogador que joga pelo lado direito do adversário do que o cara que joga pelo lado esquerdo. O que é ruim aqui? Nós temos uma linha de 3 na marcação, então nem sempre é o Chalobah que vai dar o primeiro combate ali no X1 com o Martinelli. Isso às vezes atrapalha, ok? Porém, é uma oportunidade aqui da gente pegar 2 desarmes do Chalobah, tá pagando muito bem, na Bet365 tem esse mercado, então deixo aí como sugestão para vocês, tá certo? Eu acabei não abrindo a tela aqui do que eu tava mostrando, mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, 2 desarmes do Chalobah, deixo como sugestão, é a minha segunda. Minha terceira sugestão, essa aqui é uma aposta combinada, tá? Que são 2 desarmes do Hughes com 2 desarmes do Mitchell com um desarme do Saliba. Vou repetir. 2 desarmes do Hughes, que é um cara que tem uma média altíssima de desarme, uma média de quase 3 desarmes por jogo. 2 desarmes do Mitchell, que também é um cara que tem uma frequência, uma recorrência de desarme muito alta. E o Saliba, um desarme no jogo. Então, 2 do Hughes, 2 do Mitchell e um desarme do Saliba. Se vocês juntarem essas daí na Bet365, vai dar uma odd muito boa de trabalho. Por fim, essa aqui
é uma entrada um pouco mais especulativa, porém de muito valor, e vocês podem pegar essa entrada tanto na Bet365, como também podem pegar o desarme vocês vão pegar na Bet365, a falta vocês podem pegar tanto na 365 como na Betfair, que é uma falta do Ismaila Sarr e um desarme do Ismaila Sarr, fazer separado. Então olha quantas sugestões eu dei para vocês, ó. A primeira foi 2 chutes do Saka com um desarme do Declan Rice. Segunda sugestão, 2 desarmes do Chalobah. Terceira sugestão, uma combinadinha de 3 variáveis. 2 desarmes do Root, com 2 do Mitchell, com 1 do Saliba. Depois eu dei a sugestão de uma falta do Ismaila Sarr e um desarme do Ismaila Sarr. 5 sugestões de entradas especiais nesse jogo. Gosto bastante, tá bom? Depois vocês deem pause aí, analisa, e eu vou colocar tudo isso lá no meu grupo, bem esmiuçadinho, explicadinho. Eu tô só citando aqui para vocês poderem pegar. Por fim, o último jogo que eu vejo aqui com possibilidade da gente fazer entrada em mercados especiais, que também é um jogo que eu gosto, até pro ambas marcam, é o jogo do Barça contra o Atlético de Madrid. Também é um jogo que eu gosto do ambas marcam, tá? Mas eu não vou focar nisso aqui. O que eu quero trazer para vocês aqui é mercados de desarme e mercado de chute nesse jogo, que eu inclusive já fiz esse mercado, tá bom? O que eu gosto nesse jogo? Eu gosto de 2 desarmes do Pedri, ou um desarme do Pedri que você pode duplar com finalizações do Lewandowski, do Rafinha, e eu vou dizer para vocês aqui a entrada que eu fiz. Ó, a entrada que eu fiz foi na Bet365. Eu peguei um desarme do Pedri, isso é uma entrada só, tá? Um desarme do Pedri, um desarme do Koundé, um chute a gol do Lewandowski e um chute, uma finalização qualquer do Rafinha. Então eu usei aqui 4 variantes para fazer uma única entrada, deu odd 1,72. Galera, eu faço muito isso, é uma das coisas com as quais eu mais trabalho, é uma das coisas que eu mais estudo. É certeza de dar green? De jeito nenhum. Tá bom? O jogador não é um computador, mas a gente tem ali um certo padrão, eu sempre busco. Vou repetir. Um desarme do Pedri, um desarme do Koundé, um chute a gol do Leva e um chute qualquer, uma finalização qualquer do Rafinha. Peguei, tá bom? E se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem repetir, fiquem à vontade. É uma entrada que eu particularmente gostei, achei as odds de muito valor. Beleza? Então, falei para vocês aqui no vídeo de favoritos, falei para vocês de jogos para gols, falei de mercados especiais. Depois, se vocês quiserem voltar o vídeo e ir pausando direitinho, fiquem à vontade. Eu tentei, assim, por ser um sábado, trazer os jogos o mais filtrado possível que eu podia. Porém, mesmo assim, o vídeo ficou grande, né? Paciência, com o tempo eu vou aprendendo aqui a deixar as coisas um pouco mais sucintas para vocês. Recordando 2 coisas. Todas essas sugestões que eu dou, eu costumo extrair delas o valor que eu encontro e posto para vocês lá no meu grupo do Telegram, cujo link está aqui na descrição. Além disso, lembrar a coisa mais importante de todas. Apostas são para maiores de 18 anos e para vocês fazerem com extrema responsabilidade. Beleza? Compartilhem esse vídeo com quem vocês curtirem e deixa aqui nos comentários se você achou que ficou faltando alguma coisa, se você quer fazer algum complemento. Tamo junto, fiquem todos com Deus.